Oi, gente! Pop Verso tá no ar, sexta-feira, como sempre, aquele dia que a gente reúne os destaques da semana, as nossas conversas, curiosidades sobre o Catar, lembrando que a Copa do Mundo tá chegando. E também tem uma pesquisa mostrando que 70% das pessoas com 60 anos ou mais se dizem sexualmente ativas, porque é importante manter esses relacionamentos. E também tem Halloween. Halloween foi essa semana. E sabia que tem filme de terror que dá tanto medo, mas tanto medo, que a galera não consegue nem terminar de assistir? Roda a vinheta, vamos começar o programa. Relacionamentos entre pessoas de mais de 50, 60 anos. É muito comum a gente ouvir aquele discurso de não tenho mais tempo, minha vida acabou. Mas não, tem muita gente se relacionando, com vida sexualmente ativa. Qual a importância disso para nossa saúde, para nossa cabeça? A gente recebeu essa semana a Ana Canosa aqui, que é psicóloga, terapeuta sexual, e ela falou muita coisa interessante, olha só. Muita gente ainda tem aquele discurso, e eu já vi muitas mulheres principalmente com aquele discurso depois de anos e anos de casamento, 20, 30 anos juntos, e aí por algum motivo esse casamento acaba. Já não tem mais tempo pra mim, já não tem mais o que eu fazer. Mas não, tem muita coisa pra fazer ainda, né? Ainda bem que eu tô com 54, eu tô aqui pra testar que Amo! É isso! Amo! Olha só, acho que a gente pode pensar em alguns fatores que vão levar a esse número, né? Eu acho que o aumento da expectativa de vida, aumento da qualidade de vida, a sexologia avançou muito os seus estudos, a gente tem uma abertura de liberdade sexual, a autonomia sexual feminina. Então, hoje, uma pessoa de 50, de 60, 70 anos, ela tem uma outra perspectiva. Não é de ficar só cuidando de neto. Eu posso até cuidar de neto, tá tudo bem. Mas eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? E a gente tem também os avanços da medicina que ajudam muito no que se refere ao exercício da sexualidade. Nessa questão geracional, pode ter um conflito muito grande também, porque as mulheres que hoje têm 60, 70 anos, elas tinham 20, 30 anos num momento em que a idade de 20, 30 anos era completamente do que é hoje, Exatamente. né? Então você passou a vida inteira por momentos muito diferentes, falando de história e como a história lida com a sexualidade, principalmente feminina, né? Exatamente. Então você tem que quebrar dentro de você muita coisa, né? Quando a gente fala de mulher, principalmente. Muito. É uma mudança social que faz com que as pessoas mais velhas, algumas, que possam se abrir. Até porque, Mari, também chega um momento da vida, 50 anos, você fala assim, gente, o que vai ser? Tenho quanto tempo mais de vida? Então também dá uma mudada muito grande na perspectiva. Os seus pais começam a envelhecer e morrer. Então, isso também dá um choque. Então, a gente vive muitos lutos e, ao mesmo tempo, você diz, opa, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Então, eu acho que também há um movimento, né? Ao mesmo tempo que há um movimento difícil do envelhecimento, da dor, há um momento de dizer, é isso, eu preciso ser feliz, sabe? Eu não posso mais ficar me preocupando com o que os outros vão pensar de mim. Eu não vou ficar mais num casamento. Tem um fenômeno que chama o divórcio grisalho, não sei se você já ouviu falar, que é justamente pessoas a partir dos 50 anos, pessoas com 20 anos de casamento, que quando observam, passam por esse momento, que é um momento difícil de adaptação para o envelhecimento, né? De caminhada para o envelhecimento. Muitas vezes os filhos já saíram de casa ou estão adolescendo. Aí aquele casal olha e fala, bom, e é isso? Né? Que momento nós estamos? A gente consegue ressignificar? Nós somos felizes ou a gente teve aqui uma manutenção familiar que foi boa, mas agora não é mais? Então a gente também vai ver esse movimento de pessoas que vão se divorciar para buscar relacionamentos diferentes. Algumas pessoas não vão se casar mais, cada um na sua casa. Pessoas que vão procurar, sabe, relacionamentos em aplicativo. Então há maior liberdade para viver a relação amorosa e sexual e não somente nos modelos tradicionais que nós tínhamos nas gerações anteriores. Eu falei muito sobre mulheres, Ana, mas tem uma questão para os homens também, né? Que é justamente entender um pouco daquela masculinidade, tóxica, aquela coisa do homem provedor e tal, do homem que de fato consegue ter um papel diferente do que foi ensinado ao longo da vida. Mas você sabe que a gente também observa a manutenção deste papel anterior. Às vezes tem homens que passam pela crise dos 50 e inconscientemente eles falam, bom, e agora? Será que nunca mais eu vou ser sedutor? Será que nunca mais eu vou procriar? É quase um fenômeno procriativo e aí às vezes
vão se relacionar com mulheres 20 anos mais novas. É quase como se eles estivessem voltando lá atrás, né? Parece que fica um apelo. Eu preciso agora, pelo amor de Deus, ainda provar para mim mesma. É interessante que os homens têm mais este movimento do que as mulheres. Mas eu acho que as mulheres, elas acomodam mais o que elas querem para a vida, né? E talvez não seja recomeçar com uma pessoa mais jovem, ter que enfrentar umas... Sabe? Não, gente, não. Já me resolve, eu né, quero alguém que gente? gosta Por de favor. viajar, que saiba conversar e transar bem de vez em quando. De vez em quando, eu amei o de vez em quando. Ana, vamos agora tentar ser um pouquinho prático no sentido de a pessoa tá lá assistindo agora e tá se sentindo extremamente culpada porque ela quer recomeçar de alguma maneira, mas existem julgamentos, existem críticas, existem as pessoas que olham alguém de 50, 60 anos e falam lá, tá achando que é super novinha. Qual é o primeiro passo para você, de fato, conseguir, sei lá, ressignificar a sua cabeça para tentar manter essa vida sexualmente ativa? Eu entendo que o julgamento faça parte, né? Mas ninguém paga as tuas contas, né, gata? Então, né? Eu acho que ser feliz é para ontem. Eu acho que primeiro é você rever isso. O que você projeta para você, né? Vai ser o resto da vida ficar correspondendo às expectativas dos outros? Não, não vai. Então tá bom. Então primeiro eu tenho que entender que eu posso, né? Eu posso ser essa pessoa desejante no mundo, fazer outras coisas. Segundo, às vezes a psicoterapia pode ajudar muito nesse processo de redescoberta. Total. Terceiro, rede de apoio. O que é rede de apoio? Amigas, amigos, vá fazer curso disso, curso daquilo, agora a pandemia já foi, ainda vai fazer curso na universidade, vai fazer o que você tem vontade, vai viajar, vai conversar com gente de outras gerações. Então é hora de realmente, né, de olhar para dentro do que você, quem você é e o que você quer para você. Demais. E ó, a gente separou também 3 dicas que falam de relacionamentos, 3 dicas de filmes e séries que falam de relacionamentos com protagonistas mais velhos. Então anota aí, ó. Primeira dica, Ingresso pro Paraíso, que é um filme com a Julia Roberts e o George Clooney. Já superou mais de 100 milhões de dólares de bilheteria mundial. Conta a história de um casal, uma comédia romântica. Eles são um casal divorciado que vive ali brigando, mas eles se unem para impedir que a filha se case com um rapaz que ela acabou de conhecer. E tem Julia Roberts e George Clooney, então assim, já começa bom aí. Segundo filme, Boa Sorte, Léo Grande, que é um filme que conta a história também de uma mulher, a Nancy, e aí ela quer se redescobrir, ela contrata um jovem que é um profissional do sexo. E aí ela diz pra ele que ela nunca teve um orgasmo ou uma relação íntima com prazer, porque ela tinha um relacionamento ali, um casamento estável, mas que era chato e sem emoção. Então agora ela vai ter que fazer esse trabalho aí pra superar essas coisas internas que ela tem, e vai ser muito mais do que uma sessão só com um terapeuta sexual dela. E aí a terceira dica é uma série que eu gosto muito, que é a Grace and Frankie, uma série com a Lily Tomlin e a Jane Fonda, que são incríveis. Logo no primeiro episódio da série, não é spoiler, elas descobrem que os maridos têm um relacionamento. Eles estão juntos há muito tempo, então elas se separam e as duas têm que se redescobrir, digamos assim, ali depois dos 70 anos. E é demais, é drama, é comédia, é tudo. É maravilhosa essa série, né? Maravilhosa, elas estão ótimas. É demais. Agora, a gente continua com a Ana, mas vamos mudar de assunto. Ana, agora a gente vai falar sobre outro assunto. Vamos. Traição. Bora. Por quê? Saiu uma pesquisa de um site americano dizendo que metade dos homens reserva parte das finanças para gastar com amantes. 6% falaram que sempre reservam parte do dinheiro para isso. 44% disseram que fazem isso às vezes. Eles também dizem, essa pesquisa também diz que 59% dos maridos escondem parte das finanças da esposa. Eu queria, primeiro, eu não vou fazer nenhuma pergunta direta, eu queria saber o que você acha desse número e o que a gente pode discutir em relação a isso. Olha só, eu acho que o número mais comprometedor para mim, mais difícil, é o último, né? É esconder parte das finanças, porque dá uma sensação de que isso não está claro para a parceria. Se o acordo é todo mundo saber e colocar todo o dinheiro junto e todo mundo saber para onde vai esse dinheiro, isso sim é uma infidelidade financeira. Agora, se o acordo é, a gente tem uma parte que é nossa e tem uma parte que é minha, se a pessoa vai gastar assim o assado, isso é um problema dela, isso deve ser respeitado. A gente não pode trazer um juízo moral para esse tipo de coisa. Discutir infidelidade sob o ponto moral ou ético é outra história. Vai depender do acordo da relação.
Nossa, é justamente isso que eu ia te perguntar. A infidelidade aí, ela é financeira ou ela é no relacionamento, né? Pode ser as duas. Exatamente. Então vai depender muito do acordo que este casal tem. Tanto do movimento monogâmico, se são monogâmicos ou não monogâmicos, quanto da distribuição de renda da família e de que cada um faz com o dinheiro. Hoje a gente discute muito tipos de relacionamento, Sim. monogâmicos ou não. Então a traição, ela não é mais absoluta, né? Depende pra quem, com quem. Onde, quando? Exatamente. Então, do que se alimenta. O conceito de traição também é diferente, né? Olha só, é muito complexo. Eu não gosto de ter uma visão moral sobre a infidelidade conjugal. Eu acho que se a infidelidade conjugal acontece, e ela acontece muito, ela é um fenômeno que a gente precisa olhar com mais carinho, né? Com mais cuidado. As pessoas não são infiéis por motivos únicos. Né? A infidelidade ela pode acontecer por N motivos, por diversos motivos. O primeiro deles é que a gente, com um contrato monogâmico, vai ser feliz para sempre, a gente acredita que os sentimentos serão sempre permanentes. Então, hoje, como você se sente com sua parceria, você sempre vai sentir isso, você sempre vai ter desejo, e não vai ser assim. Nós não estamos preparados, nós precisamos nos preparar para a impermanência dos afetos. Eu sinto que o fenômeno acontece por N razões, e o grande problema é que as pessoas não conseguem falar sobre isso. Elas não conseguem dizer, olha, tô meio apaixonadinho ali pela pessoa, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai, eu vou lá, não vou, a gente se separa um pouco para você viver isso. E aí o que elas acomodam a infidelidade. Então, assim, é melhor, em vez de eu falar, porque eu tenho medo também de perder tudo que eu construí, né, eu vou ser infiel. Além do que, a infidelidade, essa coisa, né, de se encontrar de vez em quando, dá um medo, dá uma adrenalina, o escondido. Né? Então tem isso também. Um lugar onde eu não convivo com aquela pessoa, eu não pago boleto com essa pessoa. A pessoa não sabe que eu sou chato pra caramba. Ela só me vê linda ali pra ir pro motel e vamos. Então, é um lugar onde você não é nem marido, nem pai, nem esposa, nem mãe. Então, também tem um fogo ali naquele espaço de uma posição que as pessoas encontram isso e por isso que muitas vezes preferem continuar sendo infiéis do que trazer isso para o relacionamento. Então, aí às vezes tem desajustes conjugais, às vezes tem desajustes sexuais, então um tem uma prática, sente mais falta de fazer sexo do que o outro. Então, tem gente que tem a infidelidade como convicção moral. Então, assim, todo mundo é infiel, ó, todo homem é infiel, então também você, né, que tem a infidelidade como um valor. Uhum. Então, aí falta também uma reflexão ética sobre isso. Então, eu não acho um assunto fácil da gente tratar e a gente precisa tratar com muita calma e um olhar mais amplo. Porque, claro, eu trouxe aqui algumas motivações, mas eu não estou dizendo que é legal ser infiel, porque, inclusive, quando parceiros descobrem infidelidade, é uma dor de um nível de devassidão, assim, porque você foi escondido, porque o outro te expôs, porque está todo mundo sabendo, menos você, né? Uhum. Aí você começa a se comparar, porque nunca esse casal conversou sobre isso. Então, abala muito a confiança, deixa as pessoas com a autoestima baixa, desconfiadas, é muito difícil reatar os relacionamentos após uma infidelidade, principalmente quando é uma infidelidade longa, principalmente quando é uma infidelidade que tem afeto junto, dá muita confusão. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam começar a olhar, né, para a impermanência dos afetos e do desejo de outro jeito e começar a conversar melhor com as parcerias sobre isso. E volta porque a gente falou no começo, a tal da DR, que não necessariamente é ruim discutir relacionamento, conversar claro sobre isso é importantíssimo. Ana, obrigada, adorei conversar com você, adoro te ouvir, volte sempre, viu? Obrigada, querida. Agora tô eu e meu morceguinho aqui em cima da minha cabeça para lembrar vocês que o Halloween aconteceu essa semana e claro que a gente falou sobre isso aqui no Pop Verso. E não sei se você viu o noticiário recentemente, mas teve um filme lá nos Estados Unidos, o filme Terrifier 2, que fez a galera passar mal no cinema. O pessoal saiu do cinema sem conseguir terminar de assistir. A notícia agora é que esse filme tá vindo pro Brasil, já compraram os direitos de exibição dele, mas não tem previsão de estreia ainda, então a gente também vai entender qual é o hype ou não desse filme. De qualquer maneira, enquanto isso não acontece, o Serginho preparou uma lista de outros filmes que também causaram esse medo de não deixar a gente terminar de assistir. Olha só.
Tá chegando o Halloween, hein, galera? Pleno 2022, ano da tecnologia, ano do foguete, ano do shape, e você aí na internet discutindo se Saci Pererê é mais importante que Fred Krueger? Vamos falar do que interessa? Vamos falar de filme de terror, e um dos que tem dado o que falar é Terrifier 2, a continuação de Terrifier, de 2016, que é o filme do palhaço assassino. Não aquele palhaço assassino antigo, esse palhaço assassino. E na época, mesmo com um orçamento baixo e com um aspecto um tanto quanto amador, o filme chamou atenção exatamente por causa do palhaço At e também pela violência gráfica. E pelo que parece, essa sequência elevou tudo ali no segundo nível, porque tá ainda mais violento. Tanto que foi reportado que muita gente não conseguiu assistir o filme até o final, passou mal, chegou a vomitar, desmaiar em alguns cinemas. E não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Alguns filmes que são considerados clássicos do gênero causaram o mesmo tipo de reação em algumas plateias nos cinemas mundo afora. E isso obviamente ajuda muito na divulgação do seu filme, a menos que ele seja uma comédia romântica. Mas ó, em 1973, O Exorcista foi lançado e amedrontou plateias do mundo inteiro. Esse longa é considerado um dos maiores clássicos da história do terror. E por conta das suas cenas de possessão demoníaca e blasfêmia, muita gente chegou a passar mal, vomitar, desmaiar e inclusive suplicar para sair das salas de cinema. Agora a gente pula para 1999 para falar de um outro marco do gênero, A Bruxa de Blair. Desde a sua divulgação até a forma como foi roteirizado e gravado, o filme se vendia como se fosse um documentário, mostrando ali os últimos dias de 3 jovens que estavam fazendo uma espécie de documentário amador sobre a bruxa, de Blair no caso. Obviamente era só uma jogada de marketing, mas teve muita gente que foi pro cinema acreditando nessa história. Os movimentos de câmera, que são geralmente em primeira pessoa nesse filme, são bastante instáveis, são um pouco incômodos para muitas pessoas. Aí, batata, teve gente passando mal e desmaiando em vários cinemas do mundo todo. Os produtores riram e acharam graça disso tudo, porque o filme foi muito barato de se fazer e arrecadou muito dinheiro. E daí um outro filme que também foi muito barato e também deu muito dinheiro para a produtora foi Jogos Mortais. Em 2006, a franquia já estava no 3º filme, e na época, esse chegou a ser considerado um dos filmes mais extremos ali da história do cinema, com muita cena de tortura, sangue pra todo lado, tripas e... dá até arrepio. O problema é que aí a cabeça não aguenta, amigo. Muita gente chegou a ter convulsão quando estava assistindo o filme no cinema. O negócio foi tão sério que, na época, o responsável pelo serviço de emergência da Inglaterra chegou a se pronunciar, pedindo para que as pessoas pensassem se elas realmente queriam assistir o filme quando fosse aos cinemas. Em 3 dias, 3 ambulâncias foram chamadas em 3 cinemas diferentes por causa de pessoas que passaram mal durante a exibição do filme. O da Bruxa de Blair, eu lembro que quando... eu nem podia estar na sala porque era maior de 16, eu acho. Daí de noite, o que aconteceu? Papai, pode dormir comigo? A gente poderia falar de vários outros filmes que também assustaram plateias no mundo todo, mas a gente vai ficar por aqui por enquanto. E você lembra de algum outro que causou esse tipo de comoção? Você passou mal no cinema assistindo algum filme? Deixa aí um comentário pra gente com a hashtag PopVersoCNN. E a Copa do Mundo, hein? Tá chegando, menos de 3 semanas, e essa semana a gente falou sobre isso e trouxe pra vocês curiosidades sobre o Catar. Vamos ver. Quando tem esse clima de Copa, a gente já começa a se preparar para reunir os amigos, para organizar o churrasco, para se divertir mesmo. Só que olha só, tem algumas curiosidades sobre essa Copa, sobre o Catar, que a gente vai dividir com vocês agora. Na verdade, eu tô falando eu e Renan Fiuza, que tá aqui comigo no estúdio hoje do Pop Verso pela primeira vez. Pois é, minha estreia, obrigado. Gostou do nosso cantinho? Ah, bonitinho demais, né? Todo estiloso esse cenário, A gente tem né? um telão só de Copa, Chique. Eu amo esse telão. Vamos lá, tô falando aqui de churrasco, cerveja, reunir os amigos, que é uma coisa que a gente aqui no Brasil tá bem acostumado, né? Mas lá não é bem assim? A gente está falando de um país muçulmano, né? Onde a bebida alcoólica ela não é tão permitida. Você não vê as pessoas, por exemplo, bebendo nas ruas, né? E aí entra o choque de cultura, porque a gente está falando de uma confraternização, apesar da competição, uma confraternização de vários povos, né? Por exemplo, os mexicanos que curtem tomar uma tequila, né? E aí? Então, como é que faz, gente? Como é que comemora um gol? De que jeito? Vai rolar um conflito bem complexo, né, em relação a isso. Pois é. Então, o governo, né, do Catar já orientou os mexicanos para que não levem esse tipo de bebida, mas tem toda essa questão de harmonia entre os povos e, para isso, eles também vão tentar montar áreas para que as pessoas possam consumir bebidas alcoólicas. Então a gente está falando dos 8 estádios de futebol, né, da Copa do Mundo, na sede do Catar, que terão espaços reservados para isso.
Ah, então você entrou nesse rolê, você pode abrir sua cervejinha lá, tomar sua tequila e depois não pode mais. Agora, a gente tá falando da primeira Copa disputada no mundo árabe. Isso. Qual outra curiosidade tem nesse sentido? É a última Copa que vai ser, sei lá, com quantos países aqui? 32, é isso? 32 países. Na verdade, o que a gente tem? A gente tem 32 países, né, nesse último formato que a FIFA estipulou para a Copa do Mundo. Então, na próxima Copa teremos 48 seleções. E essa é a primeira e última edição que acontece no mundo árabe. Então, a gente só tem a Oceania sem sediar uma edição de Copa do Mundo. Nossa, eu tô pensando no álbum da Copa, da próxima Copa. Se tem 32 países com 48 seleções, vai ser um álbum bem maior. E mais caro. E mais caro. E de mais desespero, né? Pois Porque é. eu tô aqui até hoje tentando terminar o álbum do meu sobrinho e falta ali uma, duas figurinhas, eu não consigo. Ai, que Seu desespero. sobrinho tem quantos anos? Tem 4. E eu que tenho 37. E tô ainda completando meu álbum. Nossa, depois a gente pode conversar sobre isso. Podemos. Tá bom. Vamos lá, moeda do Catar. Qual é? Chama-se Rial, mas se fala real. É R-I-Y-A-L. Real catarense. É engraçado, né? Curioso, mas, obviamente, tem que lembrar, apesar da nossa moeda ser muito parecida e se pronunciar da mesma maneira, são moedas distintas. Você falou sobre a galera que vai pra lá, claro, né? Acompanhar a Copa do Mundo, mexicanos, brasileiros, gente de todo mundo, mas a gente tá falando de um país que tem maioria estrangeiros. Exatamente, exatamente. É muito curioso quando você começa a analisar o Catar de um modo geral. Para vocês terem uma ideia, 90% aproximadamente da população no Catar, que vive no Catar, é de imigrantes. Pessoas que foram para lá para trabalhar, pessoas que foram para lá para tentar buscar uma vida melhor e trabalham muitas delas em hotéis, muitas delas em serviços de modo geral, restaurantes. Apenas 10% da população realmente é nascida no Catar e vive lá. Muito curioso, né? Muito curioso. E aí eu queria encerrar falando sobre os estádios, porque tem a cidade do estádio da final, que também tem algumas curiosidades. O que a gente pode esperar sobre os estádios dos jogos? Pois é, o Catar ele tem aquele lance de ser muito luxuoso, né? É algo que eles querem mostrar nessa Copa do Mundo para as pessoas, para o mundo inteiro. É um evento gigante, né? Que o mundo inteiro para, mesmo se você não gosta de esporte, você acaba parando para assistir, né? E os estádios são bem emblemáticos. E tem um que vai ser a estreia, onde teremos a estreia, e também na final. É na cidade de Lusail. O que é essa cidade? Por que ela é curiosa? Porque ela foi construída e pensada para a Copa do Mundo. No meio do deserto era uma vila e eles pensaram, opa, vamos construir uma cidade. Que legal. E assim foi. Então eles montaram uma cidade mega sustentável, cheio, toda high-tech, enfim, uma cidade, como a galera gosta de falar, toda hypada, né? Hype e tal. Demais. Demais, e assim, ela é super legal. E aí, nessa cidade, a gente tem a estreia e temos a final num estádio de capacidade de 80 mil pessoas. O que eles querem mostrar com essa cidade? Que o Catar é muito além da capital, Doha, que também existem outras coisas, além, é claro, de mostrar que nessa cidade tudo funciona muito bem, que tudo é super divertido e que a cidade ela pode sim ser sustentável. Eles querem talvez levar essa lição para o mundo. Olha só, construímos do nada e a cidade fica como um legado. Tô bem curiosa para ver isso. E ó, menos de 3 semanas para a Copa do Mundo. Renan, obrigada. Eu Volte sempre. Valeu. A casa é sua. Eu sei que você tava lá e pra lá e cá na rua. Mas Sim. sei lá, tá passando aqui. Vem aqui trazer uma curiosidade de Copa que a gente adora. Obrigada mesmo. A gente também. Obrigado, viu? Valeu. É isso então, gente. O Pop Verso fica por aqui. Bom final de semana para todo mundo. E não esquece, hein? Segunda-feira a gente tá de volta.